nessa tarde maravilhosa, nesse dia maravilhoso ao qual o nosso Deus ele fez essas maravilhas aqui. Eu quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra da parte do Eterno, que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa absorver esta palavra, essa palavra que vai trazer grandes revelações na sua vida, que vai trazer um momento de refrigério, que vai trazer um momento de gratidão, um momento de esperança. Nessa tarde eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, eu quero abençoar a sua vida, porque essa palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no livro do profeta Jonas, filho de Amitai, aquele que foi designado pelo Senhor para pregar o evangelho na cidade de Nínive. No capítulo 1, apenas o versículo 12 e a parte B desse versículo, que diz assim: porque eu sei, você que está me vendo aí, diga junto comigo, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Dentro dessa palavra, Deus colocou no meu coração, nessa tarde aqui, nesse lugar, uma palavra que vai lhe ensinar a você a passar e a aprender dentro das tempestades. Baseado nesse texto, nós sabemos da história desse homem. Ele estava fugindo do compromisso que Deus o ordenou que ele fosse em uma cidade chamada de Nínive, para que pudesse pregar arrependimento àquela cidade, aquele povo que se encontra ali. E eu quero falar para você no mínimo sobre 3 tempestades que talvez eu e você esteja inserido dentro dessas 3, ou que se você possa aí se avaliar qual a das 3 que você se encontra nesse momento. Mas eu quero dizer para você que nós temos uma percepção, quando estamos passando numa tempestade, tudo está um caos, tudo está destruído, não há mais esperança, não há mais restauração, porque a tempestade ela causa destruição. Nós vemos resultado isso na natureza, aonde ela se manifesta a destruição por meio de temporais, por meio de tempestades e vice-versa. Mas na nossa vida, a tempestade ela vem para um aprendizado, para nós aprendermos que dentro de qualquer tempestade que nós estivermos inserido, o nosso Deus ele está conosco, ele está nos dando sabedoria, ele está nos dando a porta de escape para que a gente possa passar por essas tempestades e aprender com essas tempestades. Então, baseado nesse texto, nós sabemos que Jonas estava fugindo de um compromisso que Deus determinou para que ele fosse pregar o evangelho. A Bíblia diz que ele pega um navio e vai em direção de outra cidade chamada Tarso, que é hoje a nossa atual Itália. Ele está fugindo da presença de Deus. E quando o homem foge da presença de Deus, ele está fugindo por quê? Por causa da desobediência. Essa tempestade que Jonas entrou, ele entrou por meio da desobediência. No texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jonas, ao fugir, essa tempestade veio de encontro a um navio e todos aqueles que se encontravam junto com ele, naquele navio que estava indo a rumo a Tarso, a Itália. E aqueles homens, eles perguntavam por que aquilo ali estava acontecendo, por que aquela tempestade naquele momento, talvez não era o momento exato daquilo ali acontecer, por eles conhecerem também os tempos, né, do mar, aquilo ali estava acontecendo e eles vieram fazer uma grande pergunta: por que isso está acontecendo? Talvez você está assim também, né, passando por esse caminho, né, esse caminho de fugir, esse caminho de sair da presença de Deus, está se perguntando por que isso está acontecendo. Esse não seria o momento certo dessa tempestade se manifestar e está acontecendo. O texto que nós acabamos de ler aqui, aqueles homens lançaram sorte, né,
e se perguntava por que aquilo ali estava acontecendo. Jonas estava ali e se identificou até eles, dizendo que era um hebreu e que ele temia ao Deus dos céus e ao Deus que fez o mar e a terra. A palavra hebreu na língua hebraica significa aquele que passa. Aleluia. Eu creio que com essa tempestade que Deus vai revelar a você, ao qual você está fugindo, ao qual você está em desobediência, Deus vai te ensinar. Há uma porta para que você passe por essa tempestade, mesmo que esteja em desobediência. A primeira tempestade, essa que Jonas entrou, veio por meio da desobediência. E o bom disso é quando ele estava no caminho fugindo, no mar, essa tempestade veio, ele se reconhece que aquilo ali estava acontecendo por causa dele. Em primeiro lugar, essa tempestade que você está passando, que eu e você passamos, de muitas vezes é porque estamos em desobediência para com Deus. E o interessante é que ele reconhece essa tal desobediência a Deus e vê que essa grande tempestade tem se levantado por causa dele. Esse é um reconhecimento que o profeta Jonas ele faz. E a Bíblia diz que aqueles homens, ele faz um pedido àqueles homens que pegasse ele e lançasse ele no mar, porque aquela tempestade estava acontecendo por causa dele, lançasse ele no mar e assim lançando, a tempestade se acalmaria. A Bíblia diz que Jesus, Deus, ele preparou um grande peixe, e aquele peixe o tragou, engoliu, e assim esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E certamente quando essa atitude daqueles homens pegaram Jonas e lançaram ele no mar, realmente a tempestade acalmou. Mas eu quero dizer para você que se você entrar por uma tempestade por meio da desobediência, porque Deus determinou que você fizesse algo e você não fez, e que você não está suportando o vento, você não está suportando as ondas, o mar está bravio, né? Deus, ele está contigo no meio dessas tempestades, e ele vai te dar a solução para que você saia por essa tempestade, passe por essa tempestade por causa da sua desobediência, e não a dele, mas a sua desobediência. Deus vai te dar o escape e vai te ensinar que você possa aprender por meio dessa tempestade, que você vai passar por ela e que Deus vai te dar as portas necessárias, o escape para que você passe por ela. E quando é que nós vamos encontrar isso? No capítulo 2, na oração de Jonas, que quando ele entra na tempestade pela desobediência, ele começa agora a perceber que deve sair dessa tempestade, ao qual ele estava desobedecendo a Deus, por meio da oração. Primeiro passo, você só vai sair dessa tempestade por meio da qual você causou, desobedeceu a Deus, por meio de quê? Da oração. No capítulo 2, versículo de número 1, diz a Bíblia que Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: a minha alma está angustiada. Eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então está aqui a primeira porta. Você só vai sair dessa tempestade se você orar. Se você orar ao Deus, o seu Deus, certamente ele vai te ouvir. Porque a Bíblia está falando aqui que na oração desse homem, ele ora a Deus e Deus o ouve, Deus o responde. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai ser diferente com você. Deus está lhe dando a chave da porta, a porta da oração. Se aproxime de Deus, mesmo que você tenha desobedecido.
Ele quer ter uma intimidade contigo, Ele quer ouvir a sua voz. Amém? Ele quer ouvir você falando como filho ao Pai. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro aprendizado para você sair de uma tempestade por meio da desobediência. Só sai por meio da oração.